deveres novos para a Justiça? Eu acho ótimo. Antes a Justiça do Trabalho ficava adstrita a relações ao conhecimento e processamento e julgamento das relações de emprego, e hoje ampliou essas relações processuais para alcançar todas aquelas que são de natureza, que são de trabalho. As relações de trabalho são um continente. Um dos conteúdos desse continente são as relações de emprego. E como o trabalho, né, a valorização do trabalho, é um dos princípios, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, eu acho ótimo que se entregue a cura do trabalho, desse valor fundamental, a uma justiça especializada e de primeira qualidade, de uma sensibilidade social comprovada, que é a Justiça do Trabalho. O ramo trabalhista da justiça brasileira é um orgulho para o país. E nessa ampliação introduzida pela emenda 45, quem ganhou com isso foram os jurisdicionados. As associações de classe, juízes do trabalho, também vêm criticando as cortes superiores que não vêm cumprindo esse preceito constitucional de que a Justiça do Trabalho é responsável por julgar todas as relações de trabalho, por exemplo, dos servidores estatutários. Como é que o senhor vê esse problema? E é o seguinte, quando o servidor mantém com o poder público um vínculo estatutário, que não é contratual, ele é regido, é ditado, né, por lei e não pelo acordo de vontade entre partes, efetivamente a competência não é da Justiça do Trabalho. É uma relação jurídica especializada, aliás, é uma relação jurídica genérica que fica sob a competência da chamada Justiça Comum. A relação não é especificamente trabalhista para ser julgada concretamente pelos órgãos da Justiça do Trabalho. Outra hipótese que o Supremo vem dizendo não competir o processo e o julgamento à Justiça do Trabalho é quando a relação não é propriamente estatutária, mas é, digamos assim, para-estatutária. É aquela situação da contratação de servidores para o poder público, mas em caráter temporário, para atender a excepcional necessidade, não é, pública. E a lei que abre as vagas para recrutamento dos servidores temporários, ela aporta consigo um verdadeiro regime administrativo. A própria lei diz quais são os direitos, não é, e deveres entre partes, se aproximando muito do estatuto. Então não é uma relação estatutária, mas é uma relação de direito administrativo. Nesse caso, também a matéria é subtraída da Justiça do Trabalho. Mas se a lei que institui as vagas a ser preenchidas temporariamente, se a lei não traz consigo um verdadeiro regime jurídico da relação entre partes, aí sim vai para a Justiça do Trabalho. Então, quando a relação jurídica é de caráter administrativo, né, e de caráter estatutário, porque o caráter estatutário não é singelamente administrativo. A relação estatutária é de direito administrativo e de direito constitucional. Ao passo que a relação jurídica que prende o servidor contratado ao poder público, ainda que regrada por uma lei, ela é singelamente administrativa. Não é, ao mesmo tempo, constitucional e administrativa. Então, nessas duas situações, a competência não é da Justiça do Trabalho. Fora disso, a competência é da Justiça do Trabalho. Por exemplo, aquelas relações entre o poder público e seus servidores, ocasionais, episódicas, informais, não é? Sem a proteção do Estatuto e sem a proteção de uma lei administrativa. Ora, isso vai para a Justiça do Trabalho porque o contrato de trabalho é um contrato realidade.
Então isso vai para a Justiça do Trabalho. Por fim, eu gostaria da opinião do senhor a respeito. Se o senhor acredita que a Justiça do Trabalho está hoje ameaçada pela globalização dos capitais? E se o senhor acredita que a Justiça do Trabalho tem um papel importante para diminuir as desigualdades sociais no país? Não, a Justiça do Trabalho foi a tempo sobrevalorizada com toda a justiça pela emenda 45. Então, no apogeu da globalização, digamos assim, veio a emenda 45, que é de 2004, recentíssima, né, para prestigiar ainda mais a Justiça do Trabalho. No Brasil não há espaço para, nesse campo eminentemente social, regredir. Nós temos uma Constituição que é proibitiva do retrocesso em matéria social. Há muitos dispositivos que proíbem o retrocesso em matéria social. Então a Justiça do Trabalho é a instituição judicante mais aparelhada para efetivar os direitos sociais da classe trabalhadora. Longe de conhecer desprestígio, ela está mais e mais angariando, não é, o reconhecimento da sua indispensabilidade, da sua fundamentalidade nesse campo da justiça social. Só mais uma pergunta. Hoje foi apresentada aqui no CONAMAT uma pesquisa sobre o perfil da magistratura do trabalho. E dos resultados dessa pesquisa mostra que os juízes das instâncias superiores têm uma opinião um pouco menos retraída com relação às mudanças, por exemplo. Eles não têm uma opinião de que as coisas têm que continuar da forma como estão, com relação, por exemplo, à eleição direta nos tribunais, à promoção, enquanto que os juízes que ingressam na carreira querem que as coisas assim efetivamente mudam. O que o senhor pensa sobre isso? Funcionamentos, menos compromissos, né, com estruturas arcaicas, e eles são críticos, o que é bom, não são acomodados, são inquietos mentalmente. É sempre bom ouvi-los. O que os juízes naturalmente querem é uma descompactação da base, para que se dê, não é, uma mobilidade vertical na carreira e eles cheguem aos tribunais, por exemplo, com mais facilidade, mais democraticamente. A democracia vive de mobilidade vertical, é um dos seus grandes conteúdos. Hoje a democracia tem 3 princípios ativos, ou 3 ideias força, ideias-força, não é? Que são de primeiríssima grandeza. Uma é essa mobilidade vertical. Democracia é um poder que vem de baixo para cima, ascendentemente. Não é um poder que vem de cima para baixo, descendentemente. Quanto mais você limita as cúpulas e prestigia as bases, você está sendo democrático. Segundo, a democracia prima, é outro princípio ativo, outra ideia força, outro pilar da democracia. Ela prima por informação, em qualidade e em plenitude. Vivemos uma era da informação, uma era da comunicação. Vivemos numa idade mídia, para lembrar a Idade Média, né? E o terceiro pilar da democracia, o terceiro princípio ativo, a terceira ideia-força, é a transparência, a visibilidade do poder. Nada deve se passar no espaço do mistério, né? O que queremos é um poder desnudo, inclusive o judiciário, um poder desnudo. Como diria Bobbio, democracia é o governo do poder público em público, ou seja, desnudadamente, perante o público. Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. E no futuro, a democracia alcançará a sua dimensão de massa, será uma democracia de massa. A internet vai ajudar muito nisso, de maneira que o ideal russoniano, né, todos decidindo sobre tudo, vai ser alcançado. Todos decidindo sobre tudo. Gostaria que o senhor terminasse essa entrevista falando um pouco sobre essa conferência brilhante que o senhor ministrou hoje, falando sobre a importância do juiz usar a sensibilidade aliado às normas, esse equilíbrio, né, de pensamento entre a razão e o sentimento. É uma provocação, foi uma provocação, uma instigação, um convite, né, a olhar as coisas não só pelo prisma da razão, da lógica, o prisma cartesiano, como ver a profissão jurídica
pelo prisma da emoção, da intuição, né, do sentimento, do coração, da alma. Porque esse lado da sentimentalidade, da intuição, ele atenta muito mais para a realidade. É possível ver a realidade pelo prisma das normas, mas é possível também ver as normas pelo prisma da realidade. E as normas ganham uma dimensão, uma conotação nova quando focadas pelo prisma da realidade. E o direito existe para a realidade, para a vida. Então, é preciso uma operação jurídica equilibrada, não é? Os dois lados do cérebro funcionando bem, o lado esquerdo, que é o lado da razão, e o lado direito, que é o lado do sentimento, da intuição. O lado direito é o nosso lado feminino, é o nosso lado mais criativo, não é? E que nos possibilita ver a realidade total, globalizada. O cientista vê muito a realidade fragmentariamente. O cientista não sabe trabalhar senão isolando, separando as coisas. Ao passo que o místico, o artista, por exemplo, eles veem a vida unitariamente, holisticamente, no seu conjunto. E os artistas e os místicos, eles manejam muito mais o seu lado direito do que o lado esquerdo. E esse lado direito, que é o lado da emoção, do sentimento, é o que nos acessa, nos catapulta para o mundo dos valores, entendeu? Honestidade, né? Publicidade, transparência, solidariedade. Esse mundo dos valores é acessado muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E o lado direito, nosso lado feminino, nosso lado intuitivo, nosso lado criativo, ele irriga mais o cérebro da gente do que o lado esquerdo, que é o lado da lógica. Então é preciso resgatar a inteireza do operador jurídico, né, levando a prestigiar os dois lados do cérebro, o lado esquerdo e o lado direito, para, com essa inteireza do ser resgatada, né, se chegue à inteireza da norma jurídica. O itinerário é esse, da inteireza do operador jurídico para a inteireza da norma jurídica. Ministro, muito obrigada pela entrevista com o nosso programa.